Bom dia, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor, bom Deus, por esse dia que Ele nos fez e todas as possibilidades que Ele pode nos entregar. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor porque Ele é fiel. Vamos fazer uma reflexão hoje, né? Se eu pudesse dar um título aí: Fé vezes irresponsabilidade. Vamos pensar um pouco aí acerca desses temas. E para começarmos aí, vamos começar com um texto bíblico, né? Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim nessa parábola, Jesus falando, tá? Ensinando aí aos discípulos. Qual de vocês que for construir uma torre, não vai calcular antes o custo, para que tendo começado, não venha a não terminar a obra, e sendo assim ser apontado pelos outros. Começou a construção e não conseguiu terminar. É interessante essa parábola, né? Porque essa história Jesus contou para ilustrar o ensinamento que ele falava sobre fé. E interessante porque, se você parar para pensar, é uma coisa muito antagônica daquilo que nós estamos falando, né? Eu falei que vamos falar sobre fé e sobre irresponsabilidade. Porque a definição de fé em Hebreus 11, capítulo 1, né? A fé é firme convicção de fatos que não existem e a certeza daquilo que não se vê. Tem algumas derivações aí de acordo com a tradução bíblica, mas basicamente é isso. A fé é você caminhar por um caminho que você não enxerga. É como você andar no escuro, numa estrada que você não vê nada, mas por meio da fé, você sabe que você vai chegar. É como uma ponte que não existe e a voz diz, caminha, que eu te sustentarei. E você vai. Isso é fé. Mas se você parar para pensar e fazer comparação em relação ao que nós falamos nessa história, o que ele fala? Que a pessoa, antes de começar, ela tem que se acercar se vai conseguir terminar. Ou seja, tem que ser responsável. Quantas obras por aí você passa aí na rua, você vê aquela construção suntuosa, parada ali às vezes há anos. Por quê? A pessoa começou a obra e não tinha recursos, ou se tinha recursos, talvez não tinham reservas, porque na situação atual hoje, para você começar uma empreitada aqui vai demandar algum tempo, você tem que ter reservas, porque você não sabe o dia da manhã, a situação do mercado financeiro, os preços sobem e por aí vai. Ou seja, você tem que ser responsável antes de iniciar uma empreitada. Porém, a definição de fé, ela parece que está indo na contramão disso que nós falamos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 14, fala de construção, né? Ele fala a comparação daquele que construiu a casa sobre a rocha, sobre um firme fundamento, e diz que veio a chuva, transbordar o rio, deu o vento contra ela, mas ela permaneceu de pé. Por quê? Foi fundada na rocha. Jesus. E o imprudente, ou irresponsável, ele construiu a casa sob a areia. Ele terminou a obra, ficou bonito, só que ele não se preocupou com o fundamento. E veio o vento, a chuva, os rios transbordaram e foi grande a ruína. É assim diz a palavra do Senhor. Parecem coisas diferentes, né? E é isso que eu quero discorrer com vocês hoje. Que essa irresponsabilidade, ela, quando nós tratamos de coisas materiais, ela é sim digna de observação. Parte de um princípio lógico e a sabedoria. Jesus falou. Porém, como passamos na seara da fé, e é isso que é a fé, para algumas pessoas é ser irresponsável. E essa lógica ilógica, muitas vezes
pessoas não conseguem entender, porque só andam pelaquilo que veem. Olha a definição de fé. As pessoas não conseguem andar em fé. Porém, eu digo para vocês, a nossa fé, ela tem um firme fundamento. Ela não é uma irresponsabilidade. Como muitos pensam, ou muitos veem. Eles são loucos. Creem num Deus que não veem. Mas a nossa fé, a fé cristã, a fé no único Deus, ela é uma fé que tem um firme fundamento. Ela não é uma fé irresponsável. E a Bíblia fala sobre isso. Quando Paulo fala acerca de como devemos cultuar o nosso Deus, ele fala de culto racional. Você tem que ter convicção em saber o que está fazendo. Não é simplesmente, né? Existe muitos movimentos por aí, vou fazer um parênteses aqui, sobre movimentos, que é assim que se chama, né? E as pessoas muitas vezes entram num estado de histeria coletiva e atribui a Deus, e aquilo não é Deus. A ciência já provou que é um estado mental do ser humano que tem que atitudes de um contagia outro, e as pessoas vão se deixando se levar e achando que aquilo é movimento do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para criticar ninguém, porém eu acho que a Bíblia, ela tem isso é nosso parâmetro. Se você olhar, se Jesus fez, amém. Se Jesus não fez, os discípulos não fizeram, ali começou tudo, ali é o nosso... Então tudo que vem daquilo, depois daquilo ali, eu fico um pouco... Não vou usar a palavra cético, né? Porque é uma palavra que não cabe para uma pessoa de fé. Mas eu prefiro me resguardar e vou para a palavra. E eu aconselho você a fazer isso também. Vá para a palavra. Seja como o povo de Bereia, né? Berenitas. Tudo que se falava, eles iam consultar na palavra. E isso é bom. Ok? Então, eu acho que já deu para a gente começar aqui um pequeno entendimento sobre isso. Sobre a fé. Por quê? Eu já falei aqui em outras vezes, em outro vídeo, uma frase que não é minha, tá? Foi um outro pastor que falou. Ela diz que o medo é o agente inibidor da fé. E muitas vezes a gente, né, nós temos medo de nos lançarmos em algumas coisas, justamente por essa questão lógica, pela questão pura e meramente racional. Tem coisas que você vai fazer, se você for racionalizar muito, você não consegue fazer, querido. Eu já construí 2 casas. Eu falo que se eu tivesse pensado muito, eu não tinha construído. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso. E para falar para vocês, quando eu comecei a reforma da minha casa, eu não tinha nem trabalho e nem profissão. Eu só tinha vontade e fé. Sabia que eu ia terminar aquilo ali um dia. Eu tinha certeza que algo ia acontecer na minha vida, porque eu tinha força de vontade. Uma hora eu ia conseguir, né, ter meu emprego, meu salário, algo que conseguisse bancar aquele recurso ali. Mas eu nunca parava, porque eu não tinha dinheiro para nada. Eu ficava lá desamassando prego, né, e minha esposa é testemunha disso. Pegava um monte de tábua velha, arrancava aqueles pregos que eu ia reutilizar. Foi assim que eu fiz a minha primeira obra. Eu aproveitava até os arames queimados, que é uma coisa barata, mas só que eu não tinha dinheiro nenhum, eu não trabalhava. E eu terminei aquela construção e enveredei em outra construção que eu terminei e já comecei a reforma de uma ampliação, que praticamente falta poucos detalhes. Eu já não moro mais nessa casa, e agora eu moro aqui na região dos lagos, mas dá para exemplificar o que eu estou te falando. É como você entrar no financiamento de um carro. Muitas vezes, o meu primeiro carro que eu comprei, logicamente eu não comprei um carro sendo desempregado, né? Aí é loucura. Aí você tá tentando ser o teu Deus, né? É um tipo de coisa que você vai fazer só se tiver o ordenamento de Deus mesmo, diretamente. Não é nem profetada, você pode entrar nessa não, querido. Para depois não ficar chorando, né? Lembra da palavra, Jesus falou. Você tem que programar. Logicamente você não sabe o dia de amanhã. Você podia ficar desempregado, você pode, né, ter emprego. Ah, eu sou louco de comprar uma casa, né, financiada aí
em 30 anos, eu não sei se eu vou estar trabalhando até lá, querido. Se você ficar pensando assim, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque a tua fé, ela está sendo encoberta por uma coisa chamada medo, temor. E a Bíblia fala que Deus nos amou, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem que ter fé, que Deus vai te ajudar. E eu aprendi isso com o tempo, porque até aqui Ele foi fiel em todo o tempo. Nunca me desamparou. Eu sempre coloquei diante de Deus meus sonhos, meus planos. E mesmo que parecia impossível, Ele de alguma maneira se realizou. Talvez você que esteja me ouvindo isso, agora esteja fazendo, passando um filme na sua cabeça de algum episódio na tua casa, na tua vida. Você tinha um sonho de casar, um sonho de ter sua casa própria. Eu não sei. Mas tudo isso passa pelo caminho da fé. Quando você tem fé só no teu braço, a Bíblia fala de uns confiam em carros e cavalos. Eu, todavia, confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. E é isso. Eu confio em Deus. E eu convido a você que me ouve a confiar nesse Deus, entre aspas, tá? Irresponsavelmente, porque a fé é isso, você vai, você não espera, você só vai, você acredita. Mas eu digo, temos fundamento, ok? Mas mesmo com todos os fundamentos, você precisa ter coragem para servir a Deus. Muitas vezes essa coragem vai vir através de uma situação inusitada na tua vida, vamos passar por um processo doloroso, de perca, algum sofrimento, que vai te levar para esse lugar. Já viu que nossa vida às vezes é assim? Algumas coisas que nos levam para um lugar melhor, é verdade, é necessário que nós vamos passar por um sofrimento. Hoje, eu vejo na minha vida que algumas coisas que eu conquistei não foi só por vontade, foi por necessidade. Eu não tinha outra opção a não ser partir para dentro. Então, muitas vezes, vai contar a história de pessoas que tiveram um acidente terrível, passaram por um processo doloroso, por uma doença, sei lá, uma coisa terrível, que aquela pessoa, quando venceu aquilo ali, saiu do outro lado diferente. Ela conseguiu avançar o nível. E a vida é assim. Eu vou contar aqui uma coisa que meu pai sempre falava. Meu pai falava assim, filho, coloca o teu chapéu sempre onde tua mão alcança. Fala disso, de responsabilidade, né? Mas eu falei, pai, eu vou colocar sempre meu chapéu um pouquinho além da minha mão alcança. Daquela questão confortável, eu esticar meu braço e pegar. Eu vou botar um pouquinho ali, sabendo que se eu for me esticar todo, eu consigo puxar pela beirada da aba. Mas tem gente que é assim, né? Só anda na segurança de botar o teu chapéu aqui do lado. Aqui do ladinho, vou botar aqui, do ladinho. Você vê que minha mão está aqui, eu estou seguro. E você não consegue avançar, pô. Então eu sempre coloquei a minha meta um pouquinho além. Nunca fui na segurança, sempre fui na fé. E essa parte que me faltava aí, Deus foi fiel. E até hoje, eu te digo, eu nunca deixei de cumprir uma promessa, nunca deixei de pagar as minhas dívidas. Eu posso andar por qualquer lugar de cabeça erguida, e também dentro da minha casa, da minha família, dos meus amigos, e quem já trabalhou comigo, teve contato comigo alguma vez na minha vida, sabe que o que eu estou falando não é verdade. Eu sempre fui correto e fiel na minha palavra. E muitas vezes eu sabia que não dependia de mim. Joelho no chão, quem me conhece sabe que eu tenho um calo no joelho. Não é para mim mostrar para ninguém não. É porque 50% força e 50% fé. E às vezes é 100% fé, tá bom? Porque faça a tua parte que eu te ajudarei, diz o Senhor, né? Parafraseando aí um texto. Amém? E que essa palavra venha fazer um monte de reflexão na sua vida, na sua caminhada de fé, nos seus medos que você precisa vencer. Que o medo não é ruim, ok? O medo ele te mantém vivo. O medo ele é um recurso de sobrevivência. Bom, a pessoa que não tem medo, ela de nada, ela acaba se colocando em risco, né? E o medo ele ativa algumas substâncias químicas no nosso corpo que te torna mais forte, te torna às vezes quase um super-homem. Mas isso aí talvez seja assunto para um outro tema aí que eu quero falar um pouco sobre isso. Tá bom? Mas você tem que vencer.
O que está te limitando hoje? Coloca diante de Deus, levanta tua cabeça e saber que Ele prometeu que estaria contigo todos os dias da tua vida. E esse que prometeu é fiel para cumprir. Ok? Deus abençoe, tenha um bom dia para vocês. Essa foi a nossa reflexão da semana. Até a próxima semana, se assim o nosso Senhor Deus o permitir. Fui!